Oi galera, tudo certo? Então, mais uma aulinha, o que vocês acham? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o reino animal. Quando a gente fala em reino animal, a gente pensa, né? Tranquilaço, né? Reino animal, todos esses animais aí, o ser humano, o gato, o cachorro, o boi e o tatu e tudo mais que existe, a gente pensa direto, né? Todos esses que eu falei aí, nos vertebrados, aqueles que possuem ossos, aqueles que são grandes, aqueles que a gente consegue ver tranquilamente, que a gente cria, que a gente tem como animais de estimação. Mas a gente tem uma infinidade, um número gigantesco, muito maior do que os vertebrados, de animais invertebrados, aqueles que não possuem ossos, aqueles que não possuem coluna vertebral. A gente tem alguns animais que ficam entre o filo dos cordados, né, que é os animais que têm notocorda, e os invertebrados. Por quê? Porque são animais que não possuem ossos, mas que possuem a medula, aquela que passa dentro dos ossinhos da coluna, sabe? Então a gente tem algumas exceções. Hoje a gente vai falar sobre os invertebrados, sobre aqueles animais que não possuem ossos, que não têm a coluna vertebral. Então aqui nesse primeiro slide eu trago alguns animais só para suscitar a nossa curiosidade, né? Então aqui, o primeiro animal que tem aí na tela de vocês, ele é, deixa eu ver se eu acho o negocinho, marca texto. Que galera, o primeiro, ó, esse aqui é um animal? Vocês olham assim, professor, isso aí é uma rocha, isso aí é outra coisa, mas não é bicho. É um animal. É os animais mais simples, né, dos invertebrados, são as esponjas marinhas, a gente vai ver um pouquinho mais sobre elas. Depois a gente tem aqui uma ave, né, uma arara muito bonita, que é um cordado, né, um animal, tem notocorda, tem ossos, é vertebrado, faz parte do grupo das aves, que a gente vai estudar, né, na próxima semana. Aqui a gente tem uma planária, ela é plateuminto, ela é invertebrado. Depois a gente tem uma formiga, né, muito conhecida aí de vocês. A gente tem milhares, né, de espécies diferentes de formigas, invertebrados, não possuem ossos, né, pertencem ao grupo dos insetos. Aqui embaixo a gente tem um tubarão, né, esse também é vertebrado, pertence ao grupo dos peixes, que são os mais ancestrais, né, em relação aos outros, os menos derivados. Aqui a gente tem uma espécie de estrela do mar, né? Ela é equinodermo, que também é invertebrado, a gente vai ver um pouquinho deles hoje. E aqui por último a gente tem uma sanguessuga, né? Uma sanguessuga, ela é parente das minhocas, faz parte do grupo dos anelídeos, né? O corpinho é todo dividido em anéis e também são invertebrados. A gente vai estudar um pouco mais sobre eles hoje. Começamos então. Pessoal, então dentro dos invertebrados a gente tem uma linhagem evolutiva. Vocês perceberam que a gente está trabalhando os reinos? Então a gente começou pelo primeiro reino, o reino mais simples, que eram as monedas, as bactérias e cianobactérias. Evoluímos um pouco para uma célula mais derivada, eucarionte, núcleo definido, que eram os protistas. Depois evoluímos mais ainda, fomos ver aqueles animais pluricelulares, né? Que são os fungos, que já têm várias outras características, né? São mais evoluídos. E depois, agora, a gente chega no grupo dos animais, né? A gente tem um reino enorme, com várias características diferenciadas, e a gente inicia pelo mais simples. Então, a gente vai do mais simples para o mais derivado, para aquele mais evoluído. Então, quer dizer que a gente começa com os poríferos e vai terminar lá no ser humano, né? Dentro do grupo dos vertebrados. Então, os poríferos são os mais simples. Eles ainda não possuem a formação de tecidos, né? Então, eles são células. A gente fala muito de esponja do mar, a gente lembra do Bob Esponja, né? Aquele personagem ali, ó, dos desenhos animados. As características principais deste grupo são a presença de poros por todo o corpo, por isso que se chama porífero, né? Vem de poros. São pluricelulares, né? Então eles são formados por muitas células, eles são grandes, a gente consegue ver aqui na imagem. São heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento, eles se alimentam de outros seres, de restos que tem no ambiente. Os adultos, eles são fixos, né? Estão vendo aqui? Ele fica presinho lá no fundo do mar. E as larvas, né, na fase reprodutiva, são móveis. Elas conseguem nadar, elas têm um rabinho e elas conseguem nadar e vão se fixar em outro ambiente. São todos aquáticos, podem ser de água doce e a maioria é do mar. O que eu queria falar para vocês?
eles têm uma célula que é muito característica dentro dos poríferos, que se chama coanócitos. Por que chama coanócitos, galera? Coa, ele peneira, ele vai, aqui através dos poros, ele vai colocar água para dentro do corpo, né? Ele é todo furadinho, então a água entra no corpo através dos poros e sai através do ósculo, que é essa abertura grande aqui, ó. Essa abertura é o ósculo. Então, o ósculo, ele... Deixa eu botar outra corzinha aqui, que vai destacar. Ó, aqui, essa abertura é o ósculo. O ósculo vai ser a abertura por onde a água sai. Então, entra pelos poros e sai pelo ósculo. Quando sai, galera, eles ali, né, próximo, ali dentro do corpo porífero, tem várias células, que são os coanócitos, e elas vão coar a água. Então, na água vai ter restinho de animais, restos de algas, né? Um tubarão comeu um peixe, por exemplo, ele estraçalhou. Quando ele estraçalha, que ele faz assim, ele joga vários fragmentos na água. Então, quando ele coa, ele consegue pegar esses fragmentos e alimentar o corpo da esponja. Então, coanócito vem de coar, de peneirar, né? De aproveitar os restos que estão na água. Então, aqui a gente tem vários exemplos, olha que bonitos, né? O ósculo vai estar aqui em cima, aqui a gente consegue ver os ósculos, consegue ver os poros, e aqui fazendo parte de um coral, certo? Selenteados ou quinidários, segundo grupo, ó, já vamos para o segundo. O segundo grupo, ele é marcado pela presença das águas vivas, a gente conhece bem, né, do verão aqui nas nossas praias, que causam queimadura e tal. Eles já são um pouco mais evoluídos, eles já têm tecidos, né, já começa a ter uma formação de tecido e já tem a presença de uma cavidade digestória, então quer dizer que eles já têm um lugar para fazer digestão. Lá eles comiam só aquelas partículas, né, lá nos poríferos não tinha digestão. Também são pluricelulares, né, são formados por várias células, são heterótrofos, vão se alimentar de coisas do ambiente, não vão produzir seu próprio alimento. Os adultos são fixos ou móveis, a gente tem dois tipos. Quando eles são fixos, galera, a gente diz que eles são pólipos. E quando eles são móveis, a gente diz que eles são medusas. Então, aqui a gente tem um pólipo, ó, que é uma anêmona. E aqui a gente tem uma medusa, que é uma água-viva. Então, o habitat é aquático, a maioria é marinho. Também tem uma célula que é característica deles, que são os quinidoblastos. Quando a água-viva encosta na gente, esses fiozinhos aqui, ó, encosta na pele da gente, essas células quinidoblastos é como se fosse um gatilho. Elas liberam um dardo de uma substância urticante. E essa substância que vai fazer arder o lugar como se fosse uma queimadura. Então, a célula quinidoblasto, que é a célula característica dos quinidários, ela serve para defesa e também para atacar algum ser que vai ser a presa que eles vão comer. Então, é uma célula fundamental para a vida dos quinidários. Aqui, então, pólipos e medusas. Então, pólipo, eu digo sempre para meus alunos, pensa assim, P de pólipo, P de parado, ele fica paradinho, plantado lá no fundo do mar. M de medusa, M de móvel, de se movimenta. Então é só pensar, pólipo fica parado, medusa vai conseguir mergulhar, vai conseguir se movimentar, certo? Bem fácil de decorar. Os plateumintos, então a gente vai para os vermes agora. A gente tem os plateumintos, eles são chamados de vermes, né, galera? Nem todos eles vão causar mal, nem todos vão gerar doenças, mas a grande maioria sim. Eles já têm tubo digestório, só que ele é incompleto, tá? Eu não falei lá, deixa eu só voltar aqui. Galera, quando eu tenho uma anêmona, né, quando eu tenho um pólipo, a boca é aqui em cima, tá? E tem esses tentáculos em volta para ajudar na alimentação. Quando eu tenho uma medusa, a boca é aqui embaixo, tá? Então, ó, o pólipo, boca para cima. Medusa, boca para baixo, tá? Isso é bem importante no corpo deles. Aqui nos plateumintos, galera, eles têm boca, mas eles não têm ânus. Então, quer dizer que eles vão comer coisas prontas para não precisar devolver para o ambiente. Ou, se eles tiverem que devolver algum excreto, eles vão devolver pela boca, né? Vai entrar pela boca, vai digerir, o que tiver que devolver, devolve pela boca também. O corpo é achatadinho, né? Plat quer dizer corpo achatado. Então, ele é achatadinho, galera, como uma folha assim de papel, ó. É chato. Vocês vão ver assim, ó, plateuminto chato e nemateuminto redondinho, assim, ó, igual a caneta, por exemplo. Então, plateuminto, corpo achatado, igual uma fita.
São pluricelulares, né, formados por muitas células, não tem como produzir seu próprio alimento, se alimenta de outros seres, gostam de ambiente aquático, terrestre ou parasitário, quer dizer que vão parasitar o corpo de um outro ser, como nós, seres humanos. Eles têm uma aquisição evolutiva bem marcante, né? A gente viu que eles estão evoluindo. Então, os plateumintos, eles começam a ter sistema muscular, eles já começam a ter músculos, e já tem cordões nervosos, eles começam a sentir o ambiente, perceber o ambiente. Aqui no caso da planária, ela tem ocelos. Vocês estão vendo essas duas marquinhas, parecem olhos? Não são olhos, elas ainda não têm olhos, mas elas têm ocelos. Eles vão conseguir perceber a luz. Se tiver luz ou não tiver luz, vai ser fácil para ela perceber. A planária, ela tem uma característica bem interessante, que se tu cortar ela, né, no meio, vamos dizer, ela consegue se regenerar, ela consegue formar aquele pedaço que ela perdeu. Vou cortar aqui a cauda. Ela vai conseguir formar uma nova cauda. E se ela se partir bem certinho no meio aqui, longitudinalmente, ela vai poder formar duas novas planárias. Pessoal, aqui a gente tem ancilóstomo e tem tênia, né? A tênia, ela é chamada de solitária, é um dos vermes mais conhecidos pelo ser humano. Ela se fixa no intestino humano, ela é chamada solitária porque fica só uma. Ela se fixa na parede do intestino e fica tomando o nosso sangue. O nosso sangue mais nutritivo é o do intestino, porque é lá que se aproveita aquilo que a gente comeu. Então, o corpo puxa tudo que tiver de nutriente bom do alimento pro sangue lá. Então, ela vai lá e toma o nosso sangue mais nutritivo do corpo. Às vezes, a pessoa tá bem barriguda e tá amarela, fraca, debilitada, e daí tu diz, nossa, mas tá tão barriguda. Claro, a solitária tá enorme dentro do intestino dela, mas a pessoa não tá aproveitando aquilo que come, quem aproveita é ela. E ela consegue soltar proglótides, que são partes dela, nas fezes e acaba contaminando outras pessoas. Se o esgoto é céu aberto, pode causar um problema enorme, as pessoas podem se contaminar, animais podem se contaminar e causar doença, né? Quando a gente tem solitária, a pessoa tem teníase, né? A doença causada pela tênia. A tênia, ela pode ser de dois tipos, tênia solium, que a gente pega através da carne de porco, e a tênia saginata, que a gente pega através da carne do boi. Então, por isso que os animais, eles têm que ser vacinados, eles têm que tomar remédio de vermes, eles têm que ser fiscalizados, a carne tem que ser de uma boa procedência. Quando a gente compra aquela carne lá do agricultor do pecuarista, né, lá no interior, ele não vacina o gado, ele não dá remédio e tal, tu tá assumindo o risco de estar comprando uma carne contaminada sem ter sido fiscalizada. Aqui, então, os nematelmintos, como eu disse pra vocês, redondinhos assim, ó, como uma caneta. Então, corpinho cilíndrico, tem tubo digestório completo. Então, esses aqui tem boca, mas também tem ânus. Comeu, tem por onde defecar. O corpo rolicinho, pluricelulares, né, são grandes, heterótrofos, né, precisam de outros seres para se alimentar. Vivem também na água, na terra, e também podem ser parasitas. O mais conhecido, né, que é dessas imagens aí, lombriga, né, galera? Lombriga, antigamente as pessoas morriam de lombriga, né? A lombriga, ela tomava conta do corpo da pessoa e acabava matando, saía até pelo nariz, pelo ouvido, pela boca, terrível. Então, a principal aquisição evolutiva é a questão do sistema digestório completo, ter boca e ânus. E tá aí imagens delas, né? Quando a pessoa tem lombrigas, né? Ela tem Ascaris lumbricoides, que é o nome científico da lombriga. E a gente diz que ela está com uma doença chamada ascaridíase, né? A doença causada pela lombriga. Mesma coisa, galera. Ela vai por ovos, os ovos saem nas fezes. Se a pessoa não tem uma fossa, um esgoto adequado, pode contaminar outras pessoas, pode contaminar uma horta, né? Porque a mosca vai lá e pisa lá nas fezes da pessoa, leva para outro lugar. Antigamente existia mais casos, por quê? Porque as pessoas não tomavam remédio de vermes, as pessoas andavam descalças e as pessoas faziam suas necessidades em patentes, né? E as patentes acabavam tendo contato com insetos, com animais, então gerava esse transtorno muito maior. A lombriga, diferente da tênia, ela vai ter até milhares dentro do corpo de uma pessoa e pode causar um monte de problema, até gerar anemia, a pessoa pode ir até o óbito. Então tem que tomar cuidado. E galera, lembrando, remédio de vermes a gente tem que tomar todo ano. Às vezes os pais, eles dão remédio de vermes para os filhos, né, para as crianças, para os adolescentes, mas eles não tomam. É para todo mundo. Todo mundo tem que tomar remédio de vermes anualmente, vermifugo, que a gente diz, remédio para matar vermes. Toma vermifugo, porque a gente come saladas, às vezes não sabe se foi bem lavada, e pode ter ali o ovinho de um verme e a gente acaba se contaminando.
Os anelídeos, galera, ele tem um corpo cilíndrico como a caneta ali, como os nemateuminos, e eles têm o corpo dividido em anéis, então vários anéisinhos, por isso anelídeos. São pluricelulares, né, várias células, tem sistema circulatório fechado, então já tem veinha, já tem artéria, já tem um líquido que percorre ali, ainda não é um sangue, mas perto disso. Tem pigmentos respiratórios, então eles vão respirar através da pele, né, a pele tem que estar sempre úmida. Eles vivem tanto na água quanto na terra, como podem causar também ali, parasitar outros seres. Os principais exemplos, a minhoca e a sanguessuga. Então tá aqui a dona minhoca, né? A minhoca, galera, ela tem uma característica bem importante, que é essa partezinha aqui, ó. Essa parte mais clarinha aqui que ela tem, ó. É chamada de clitelo. As minhocas, elas são hermafroditas. O que quer dizer isso? Hermafrodita é uma palavra que veio de duas outras palavras. Hermes, que é um deus bem macho, bem másculo que existia, e Afrodite, que era a deusa do amor, né? A deusa mais feminina que tinha. Então, o mais machão e a mais feminina. Então, quer dizer o quê? Hermafrodita tem os dois sexos, tanto macho como fêmea. Quer dizer que uma minhoca, quando ela encosta na outra, elas vão se reproduzir através dessa região ali do clitelo, elas vão encostar um clitelo no outro, né? Uma vai encostar o clitelo na outra, e as duas vão trocar material genético, vão trocar espermatozoides ali e tal, e as duas vão sair grávidas. Uma fecunda a outra. As duas saem grávidas. Aquela bolsinha ali do clitelo, ela vai formar os ovinhos, e depois que estiver pronto, ela vai descendo até cair no solo. Quando cair no solo, ali vai passar um tempo, depois vão eclodir os ovinhos e vai sair minhoquinhas de dentro. Então as duas ficam grávidas, é muito interessante. As minhocas são grandes ajudantes dos agricultores, né? Elas ajudam a arar a terra, né? Colocar ar dentro da terra quando elas fazem seus túneis. Então elas são muito importantes, certo? Elas vão se alimentar de terra, defecar a terra, então a terra vai ficando adubada, né? Fica mais umífera. E também tem a questão da sanguessuga. Sanguessuga, esse bichinho aqui, pode ser bem pequenininha. Essa aqui tá bem nutrida, né? Ela era utilizada na medicina, dizia que as pessoas tinham que tirar o sangue ruim, né? Então, tem gente aí que não vai ficar com nada de sangue, né? Vocês já pensaram em tirar o sangue ruim? Então, eles faziam pequenos cortes, pequenos orifícios e colocavam sanguessuga ali para sugar um pouco de sangue. Eu acho que hoje em dia é bem melhor você, se tivesse ideia, doar sangue, né? Do que tirar com sanguessuga. As sanguessugas, elas ainda são utilizadas, né? Tem pessoas que ainda utilizam, principalmente na região do Oriente, né? Os orientais lá. E ainda se faz sangrias, né? A pessoa tirar o sangue. Ou então, tem um machucado, tem lá alguma coisa, né? Uma ferida, daí colocava sanguessuga para ajudar depois a cicatrizar. Depois dos anelídeos vem os moluscos, né? Os moluscos, eles têm uma característica importante que é o corpo bem macio, bem flexível, né? Eles são molencos. Quem já viu aí uma lesma, um caracol, sabe como é que é o corpo. Tem concha, tá? A maioria deles tem concha. A concha pode ser externa ou interna. Tem alguns que não possuem, mas a maioria tem. Tem sistema circulatório aberto ou fechado. São pluricelulares, heterótrofos, vivem tanto na água quanto na terra. A aquisição evolutiva é o sistema excretor e respiratório mais evoluído. Nesse grupo, então, a gente tem 3 grupos aqui dentro dos moluscos. A gente vai ter os gastrópodes, que são aqueles que têm concha, ou não têm concha aparente assim, mas são os caracóis, as lesmas, né? Esses são gastrópodes, tem uma concha, né, ou não tem concha. Tem aqueles que têm a concha interna dentro do corpo, que daí é o caso dos cefalópodes. Os cefalópodes quer dizer cefalo vem de cabeça, podes vem de pés. Então quer dizer que tem um cabeção e um monte de pés, que é o caso da lula, do polvo, do náutilo. Todos são cefalópodes. E por último, mais ou menos importante, a gente tem também os bivalves. Eles têm 2 válvulas, ó. Tem concha, mas é 2 partes. Faz assim, ó. Que é a ostra, o marisco, o maçambique. Então todos esses que têm 2, que se articulam assim, são bivalves. Então, esses 3 grupos pertencem aos moluscos, tá, galera? Então, dentro de um grupo tem mais 3 divisões. Os artrópodes. Galera, artrópodes. Artro quer dizer articulada.
pods quer dizer pés. Então, quer dizer que esse grupo ele tem patas articuladas. Imagina a aranha, galera. A aranha, ela tem patinhas e as patinhas dobram. O mosquito tem patinhas e as patinhas dobram. Então, essas patas dobrar, né, essas patas articuladas, elas são um grande ganho evolutivo. Eles têm também exoesqueleto, quer dizer o quê? Não tem esqueleto, não é vertebrado. Mas tem uma casca que protege o corpo. Por exemplo, a cigarra, ela não troca a casca? Então, ela é um artrópode, ela tem uma casca que protege o corpo. A casca fica pequena, ela solta aquela e cria uma nova para proteger o corpo dela. O corpo é segmentado, então tem várias partes, né? Cabeça, tórax, abdômen, cabeça, cefalotórax, abdômen. Então, ou não tem cabeça, só cefalotórax e abdômen. Então, o corpo segmentado. São pluricelulares, né? Então, são grandes, nenhum vai ser unicelular. Tem sistema circulatório aberto, são heterótrofos, né? Não produzem seu próprio alimento. Vivem tanto na água quanto na terra, como são parasitas, como voam, né? Tem uma imensidão. A aquisição evolutiva, eles já têm olhos e antenas, já conseguem perceber bem o meio, já tem gânglios nervosos e a gente tem várias divisões. Vamos ver a primeira. Primeira divisão são os aracnídeos, né, que são as aranhas, os escorpiões, os ácaros. A gente consegue definir que são aracnídeos principalmente pela presença de 4 pares de patas. Eles vão ter 8 patinhas, tá? E a maioria dos aracnídeos possui veneno, né? A aranha possui veneno, o escorpião tem ali o seu veneno. Os artrópodes crustáceos. Os crustáceos, eles são, maioria, marinhos, né? Mas conseguem sair, né, da água. Aqui a gente tem o camarão, o siri, o caranguejo, né, o maria-farinha. Então, a gente tem aqui um grupo que já tem mais patas, tá, galera? Mas essas patas podem ser modificadas em quelíceras, né? Eles vão ter garras, assim, pra pegar as coisas. Também tem a questão de 2 pares de antenas, tem seus olhinhos ali bem evoluídos. Depois, os insetos. Os insetos são característicos por ter 3 pares de patas. Então, eles têm 6 patinhas no total. Podem ser parasitas, né? Como o mosquito, por exemplo, que vai se alimentar de outros seres, causando problema, causando até doenças, né? Transmitindo doenças. E podem também se alimentar de plantas, se alimentar de várias outras formas. Então, aqui a gente tem, né, uma carocha, mosquito. Mas aí a gente também tem borboleta, joaninha, abelha, vespa, grilo, né, uma imensidão de insetos. Os quilópodes. Quilópodes, eles são formados por anéis, tipo os anelídeos. Só que cada anel tem um par de pata. Observem aqui comigo, ó. Um anel, né? Ó, aqui um anel, certo? Então, ó, tem uma patinha pra cá, uma patinha pra cá. Então, cada anel, um par de pata. A gente tem aí a lacraia. E aqui, os diplópodes. Ele é diferente do quilópode. Por quê? Porque cada anel tem 2 pares de patas. 2 patinhas pra cá, 2 patinhas pra lá. Então, cada anelzinho, 2 pares de patas. Por isso, de 2, né? Os diplópodes, a gente tem aí a centopeia, né? Como característica do grupo. Equinodermos, agora é o nosso último grupo, né? Vimos aí, esse é o último, são 12 no total, 12 grupos de invertebrados. Os equinodermos são então os mais evoluídos dentro dos invertebrados. Eles já têm um endoesqueleto. O que é isso, professor? É um esqueleto? Já vai ser vertebrado? Não. Ele está começando a criar um esqueleto que no futuro vai ser um esqueleto lá dentro dos vertebrados. Esse endoesqueleto é uma parte dura, né? Uma parte que vai dar sustentação para o corpo. E ele pode ter o corpo também coberto por espinhos. Por isso o nome, né? Equino. Equino vem dos espinhos, equinodermos. Então, eles têm esse esqueleto que dá sustentação, tem esses espinhos para se proteger e tem pés ambulacrários. Os pés ambulacrários são pés onde entra e sai água e através dessa movimentação da água eles vão se alimentar e também vão se movimentar. Eles vão sair de um lugar, vão ir para outro através desses esguichos de água. Conforme solta a água, ele é impulsionado para frente, para trás e tal, conforme ele faz sua movimentação. A maioria deles é marinho, né? A gente tem aqui um exemplo, a bolacha da praia e a estrela do mar, ouriço marinho, ainda tem pepino do mar, serpente do mar. Então, todos esses são equinodermos, certo? Galera,
Aqui, ó, o pepino do mar, para vocês verem, né? Ele é menos comum na nossa região. Aqui eu tenho um quadro, tá? É a atividade de hoje. A atividade de hoje é você dar um pause aí agora e copia lá no caderno de ciências, caderno de biologia, tu vai copiar esse quadro, né? Primeiro, característica marcante, tá ali, ó, característica marcante, aquisições evolutivas, o habitat e exemplos. Por exemplo, já vou fazer o primeiro para vocês, daí dos grupos todos, tá? Poríferos, uma característica marcante, o corpo coberto de poros. Uma aquisição evolutiva, o que eles evoluíram lá em relação aos fungos, por exemplo? Eles já têm uma célula mais evoluída, célula animal. Ou então eles conseguem se alimentar através de filtração. O habitat, onde que eles moram? Eles moram na água doce e no mar. E um exemplo, né? Um ou mais, vocês sabem. Esponja do mar. Pronto, vai pro próximo. Os selenterados ou quinidários. Coloca lá. Característica, o que eles evoluíram, qual é o lugar que eles vivem e exemplos. Certo? Então dá um pause aí, coloca todos. Aqui nos artrópodes, tá, galera? Se vocês quiserem dividir e colocar lá os insetos, os crustáceos, né, os aracnídeos, todos, ou diplópode, quilópode, quiser colocar todos aqui na tabela, melhor. A tabela de vocês vai ficar mais completa. Mas se quiser colocar só artrópodes, também não tem problema, tá? Então façam a tabelinha aí. Deixem bonitinho no caderno, preenche toda. Depois tira a fotinho e manda para a professora aqui no Google Sala de Aula, tá? Muito bem, por hoje era isso. Vamos descartar aqui as marcações, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou morrendo de saudade, não vejo a hora da gente voltar, da gente ficar junto, da gente poder dar umas risadas e conversar um pouco. Mas se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai poder fazer isso, certo? Até mais, beijo!